uma ética. No seu livro você comenta aí de termos que provavelmente no tempo do seu pai não se comentava, né? Por exemplo, Pavlov, janela de Overton. Sim. E outros conceitos. Como é que você quiser desenvolver cada um deles lá no seu livro, que é bem interessante? Então, eu fiz questão no meu livro o meu livro é muito fácil de ser lido, tá? Não é acadêmico. Não é bem fácil. Eu já terminei, é muito leve a leitura. Eu não sou, e eu abro o livro falando disso, falei, cara, não venha procurar aqui um intelectual. Não sou, cara, eu sou um curioso que vive dentro desse universo aqui, que preciso contar para as pessoas que eu estou vendo aqui, né? E aí eu vou lá atrás. Então eu começo lá. Falo, cara, quando você vai numa pirâmide egípcia e vê aqueles hieróglifos todos contando a história de como o Ramsés só faltava voar, né? O cara era o máximo, ele batia em todo mundo. Aquilo já estava repleto de história exagerada, história mal contada. Não, mas aí é mito, né? Mas a imprensa é pior, né? Porque aí nós estamos trabalhando com uma informação que é verdadeira. Sim, e há uma distorção. Então, mas é isso que eu queria te dizer. Quer dizer, você mudar a história já faz parte do ser humano. O homem sempre mudou a história, até porque a maior parte dela, nos tempos antigos, foi contada oralmente. Então, cara, cada um que contava aumentava um ponto, né? Quando chega nos tempos atuais e que, de repente, o pessoal começa a estudar isso profundamente, começa a entender que se eu trabalhar de uma forma bem pensada, bem preparada, se eu utilizar gatilhos mentais, eu consigo transformar uma mentira numa verdade. Ou transformar uma verdade numa mentira, né? De forma que o discurso passou a valer mais do que o fato. Isso também não é antigo, não é novo. Isso também está antigo. Você chegou a ver um filme chamado A Montanha dos Sete Abutres? Cara, é um faroeste que conta a história de uma mina que desaba, tem um mineiro lá, e o jornalista vem, chega lá, o mineiro, e ele começa a construir uma história em torno daquilo que não tem nada a ver com isso. É dos anos 50, cara. Né? Então, já existia e durante muito tempo essa manipulação passou desapercebida. A gente, por séculos, cara, nós vivemos aqui... Cara, a Globo mandou no Brasil final dos anos 60, 70, 80, 90... 40 anos que o brasileiro foi enganado pela Globo, né? Falava e estava falado. E não tinha por que duvidar. Não tinha por que duvidar, porque havia ali uma aura... Né, cara, uma palavra na boca do Cid Moreira, meu amigo, como é que você vai discutir isso? Cara, que isso, cara? E o Sérgio Chapelin, Cid Moreira, eles transmitiam uma falsa credibilidade. Exatamente, né? Que estava em cima de uma construção muito bem feita, que aí envolve aquilo de novo, a tecnologia, o padrão Globo de qualidade, né? O jeito que o cara falava, aquela seriedade, aquela coisa toda. Isso começa a desmontar, e eu acho que começa a desmontar no Lula e Collor, quando tem Lula e Collor e de repente vem aquela história da edição do debate e a turma olhou aquele foi um marco. Como assim, né? Cara? Os caras estão... Escola Base, o caso Escola Base... A discussão do debate. Isso começou a mostrar para a sociedade que, peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo. Talvez não seja tão... Quem já tinha 2 neurônios funcionando já tinha sacado, né? Alguma coisa está estranha aí. E aí, chega 2013, cara. 2010, 11, 12, 13, quando as redes sociais tomam conta do mundo e aparece um treco chamado Twitter, cara. E aí, meu amigo, desculpe. Aparece a notícia, em 2 segundos ela está desmentida, e aí não teve mais como segurar. Então, de repente, aquela aura de credibilidade caiu. E se você tentar hoje... elencar, me fala aí o nome de 5 jornalistas, como você falava de boca cheia nos anos 80. Cara, 5 jornalistão. Não tem mais, cara. Todos eles vão ser destruídos por algum tipo de verdade alternativa que apareceu ali, né? Então, isso desmontou. E essa perda de poder é que é o grande problema, né? Esses caras estão desesperados, né? Perder o poder de contar a história no momento em que a sociedade... está transicionando de deixar de ser a sociedade da informação para ser a sociedade da narrativa. Não é mais informação, cara. Agora não é o fato em si, não é ter acesso ao fato, é a forma como ele é contado. Então nós estamos vivendo um momento agora em que não importa mais se é verdade ou mentira. Me importa a tua capacidade de contar uma boa história. Então, se você for um bom contador de história, eu não estou nem aí se vai ser verdade ou mentira. Eu vou seguir você, né? E o que nós estamos assistindo hoje é isso. Você está querendo dizer com isso que as pessoas querem ser enganadas? Então. Pelo menos uma parte delas. Eu acho que sempre. As pessoas querem uma guia.
Eles querem... Eu uso uma imagem, né, que é até meio mórbida, mas você imagina a Boate Kiss pegando fogo, ninguém enxerga coisa nenhuma e aparece um moleque com uma lanterna na mão e fala, é por aqui, por aqui. Vai todo mundo atrás dele, ele entra no banheiro e morre todo mundo no banheiro. Por quê? Porque tinha alguém com uma luz na mão. Então, se você aparenta ser o cara que tem a luz, você vai ter 1 milhão de pessoas te seguindo, cara. E vão embora. E elas só vão parar de seguir o dia que você for desmontado, claramente. E mesmo assim, vão te desmontar e você vai continuar. Vou te contar um outro caso interessante. Eu não me lembro se foi nos anos 90, alguma coisa assim. Esse caso acho que tá no meu livro, inclusive. A Globo vai e faz uma denúncia lá da Igreja Universal, do Bispo Macedo, onde botaram, alguém filmou com uma câmerazinha escondida, numa fazenda, o Bispo Macedo estava com seus bispos em volta, contando para os caras como é que tinha que fazer para ganhar dinheiro da turma. E ele, não, tem que falar mesmo, tem que... E ele foi com um linguajar rasteiro e tudo, e a Globo vai e bota isso em horário nacional, no Jornal Nacional, para o Brasil inteiro ver um escândalo sem precedentes. Quando aquilo apareceu, todo mundo apostou, bom, acabou o Bispo Macedo, acabou tudo. Cara, não só não acabou, como o cara tá maior, mais forte do que ele era. O fato de ter sido exibido aquilo não bastou para derrubar o cara, porque ele tem uma história contada muito mais forte do que a verdade que apareceu ali, né? E está acontecendo isso hoje em dia. Então, cara... Você acha que isso também acontece com o Lula? Cara... Marcelo, para te derrubar, eu não preciso que você seja bandido, cara. Basta que eu implante a dúvida. E não precisa ser verdade, só preciso da dúvida. Nós estamos vendo isso acontecer direto. Aliás, hoje, enquanto eu e você estamos aqui, tá pegando fogo lá fora com o escândalo dos móveis que desapareceram e que, de repente, estavam guardados lá. Estavam guardados, cara, o Bolsonaro, até o final da vida dele, ele vai carregar o rótulo de que foi o cara que roubou os móveis. Mesmo provando que não tinha nada, que era mentira. Não interessa, já pegou, já grudou. Então, e aquilo, para mim, grudou, foi intencionalmente grudado. Nada foi por acaso. Não é que não estava aí, errei. Errou nada, cara. Isso é uma fábrica de destruição de reputações. Você sabe que a esquerda faz isso muito bem. Isso é histórico, né? Isso vem de muito longe, né? E com a tecnologia na mão, então não tem que resista, cara. Os caras acabam comigo e com você com duas sufoquinhas. Sem dúvida nenhuma. Duas sufoquinhas. E no livro eu vou mostrando, cara, olha como é que constrói. Olha como nasce. Até recentemente aconteceu uma... Cara, eu não vou conseguir me lembrar qual foi o tema. Foi essa semana passada. Eu até publiquei para minha turma ver. Dá uma olhada. Apareceu o Noblar vem e publica uma coisinha assim, olha, aconteceu tal coisa. Imediatamente um cara do Metrópole pega e põe no Metrópole. E aí o cara da Folha vem e põe na Folha. E aí o cara da Folha publicou, vai parar no Jornal Nacional. Então tem uma construção, você consegue seguir o caminho. Alguém implanta e aquela coisa vai subindo. Quando chega na Globo, virou um escândalo brasileiro. Agora, como é que você entende? Você acha que tem um comando centralizado? Eles conversam? Eu tenho uma tese. Então, essa tese é minha, tá? Não quer dizer que é verdade, mas é a única forma que eu consigo entender. Para mim, existe o que eu chamo o think tank do Dirceu. Eu acho que tem um think tank do Dirceu, que é uma organização sofisticada, muito bem montada, com gente que ganha para fazer isso. E agora eu vou te explicar o que acontece. Tem uma sala. Essa sala tem prateleiras e nas prateleiras tem dossiês. Tem o dossiê do Marcelo, tem o dossiê do Luciano, tá cheio de dossiê, né? E eles ali escolhem quem é o cara da vez. O Marcelo começou a aparecer demais. Puxa o dossiê dele. Olha o dossiê do cara aí. Agora, em 1975 ele foi preso fumando maconha no Lago Paranoá. Pum! Põe no ar. E aí você começa, cara, de onde veio essa história? De onde eles enterraram isso? Não é por acaso. Vou te dar uma outra dica. Eu não me lembro se isso eu comentei tão claramente no livro. Você lembra do escândalo daquele maluco que estava como secretário da cultura do Bolsonaro? Aquele que fez um negócio meio nas histórias. Fez o discurso parecido com a coisa nazista e tudo mais. Olha o que aconteceu. Eu vou te contar o que aconteceu e você diz para mim se você acredita nisso, tá? O cara faz aquele discurso pavoroso, com aquela estética horrorosa, que era uma estética nazista, publica aquilo 11 horas da noite, né? De madrugada, uma advogada, que eu não sei quem é, estava assistindo aquilo na internet, assistiu, copiou o discurso dele, botou para ouvir, copiou o discurso, jogou no Google, e o Google mostrou para ela que aquele trecho do discurso era um trecho do discurso nazista do Goebbels e não sei o que aonde, né?
E de manhã, quando o Brasil acordou, já estava esparramado para todo lado o vídeo que o cara tinha publicado na noite anterior. Cara, qual é a chance de alguém, madrugada, transcrever o discurso de alguém, botar no Google? Estava tudo pronto, cara. Estava tudo montado e pronto, agora joga a isca. Se o cara cair, entrega. Isso é pensado. Tem uma máquina fazendo isso, né? E, cara, é uma máquina extremamente sofisticada, né? E eles fazem muito bem. Fazem muito bem. E quando eu soltei o livro, eu falei, cara, o que nós temos que fazer? Entender. Marcelo, você é um otário. Eu também sou um otário. O que eu tenho que fazer? Eu quero ser um otário pelo menos consciente. Entendeu? Porque eu não vou conseguir não ser. Não tem como escapar dessa... Isso é muita coisa, cara. Outra, mesmo que eu seja um cara consciente, em volta de mim tem milhares de pessoas que vão cair na história. E se eu abrir a boca e dizer que eu sou do... Eu vou apanhar. Entendeu? Eu vou acabar sofrendo as consequências disso tudo. Então, o mínimo que eu posso fazer é o seguinte. Já que eu vou ser feito de otário, eu quero ser feito de forma consciente. Me resguardo de algumas coisas, né? E para isso eu fiz o livro. E voltando à pergunta que você fez lá atrás, e nele eu começo a explicar as técnicas que são utilizadas ali, que estão todas elas estudadas há muito tempo. Então, você pega lá a espiral do silêncio, né? Essa é interessantíssima. Cara, isso é fantástico. Eu usei o exemplo do Richard Gere, lá uma semana depois das Torres Gêmeas. Nossa, mas ele também foi muito burro, cara, né? Mas uma semana depois das Torres Gêmeas, acontece um grande evento nos Estados Unidos das famílias dos bombeiros que se reúnem e tem um show gigantesco que é de celebração. E estava todo mundo aqui, a flor da pele. E o Richard Gere entra lá com aquela visão budista dele e começa a fazer um discurso de pregação. Vamos perdoar, vamos à paz. E quase veio abaixo a casa. O cara foi quase que expulso do palco de tanta vaia, né? Então, aquilo foi tão... que ninguém que entrou depois dele se atreveu a abrir a boca para falar nada. Entendeu? Porque... diante daquela reação, eu vou calar minha boca. Que a espiral do silêncio é essa, né? Que eu vou, te acuso, te humilho em público, vou fazer você de idiota, você vai ficar envergonhado e vai falar, cara, eu não vou mais botar minha opinião aqui. Me recuso a falar disso para não sofrer o ataque que eu tô vendo que tá todo mundo sofrendo, né? E se eu olho em volta, cara, e tenho uma impressão construída artificialmente, de que está todo mundo falando daquele assunto, em todo lugar, com a mesma opinião que é diferente da minha, eu vou calar a boca. Eu fui automaticamente jogado na espiral do silêncio. Não abra a boca. E para isso tem truques que são fabulosos, cara. Um dos truques muito usado é o que eu chamo do truque da hashtag, né? Cria uma hashtag escrito bolsonarista, prega na tua testa, acabou. Acabou. Mesmo que você provar que não votou, já era. Você conhece o Marcelo Andrade? Pô, conheço, o Marcelo Andrade é legal. Pois é, mas é bolsonarista. Pronto, acabou. Tá bom. Encerrou. E o que quer dizer bolsonarista? Então, o cara pergunta, você é bolsonarista? Eu não sei o que é isso. O que quer dizer isso? É quem votou? É quem é fanático pró-Bolsonaro? O que significa então, isso? Dependendo de quem está te xingando de bolsonarista, aquilo tem um sentido que é de quem está te ofendendo. Entendeu? Então, não é meu. Não é meu. Então, isso é muito bem criado. E, de repente, essa hashtag, ela pega muito, porque ela trabalha com a redução. Então, é muito fácil você entender uma hashtag. Eu não preciso parar para pensar o que está acontecendo. Alguém já veio lá, cara, já criou o título, já botou o Fora Temer, todo mundo gritando Fora Temer. Por que você está gritando? Sei lá, cara, porque eu não gosto dele. Mas você sabe o que ele fez? Você viu que quando terminou o governo dele, quanta coisa legal acontecer? Não interessa. Fora Temer. E segue aquela manada gigante que você não consegue parar. Isso é imparável. É aquele grupo que está com as tochas na mão e vai linchar a pessoa. E é impossível parar a manada, né? E aí, cara, os caras que sabem disso sabem manipular muito bem a manada. Eles conseguem fazer de uma forma brilhante, né? E a esquerda é a rainha disso, né? Então, eu falei da espiral do silêncio. Então, isso para calar a voz dissidente, né? Aí vem a engenharia social, é o outro conceito que eu mando ali, né? Que você muito vou simplificar bastante aqui. Engenharia social, eu vou ser capaz de fazer com que você haja de uma forma que não é aquela que você quer, que não é a melhor para você, mas eu consigo fazer com que você haja dessa forma aí. Sabe? Eu montei uma estrutura tal que você, quando olha para aquilo, é irresistível a você agir dessa forma. Isso é aplicado em grandes grupos, né? Então, você consegue, através dela, mudar a história de um país, né?
Usei a janela de Overton, né? Essa é famosa, essa né? É um clássico. Essa é maravilhosa, né? Quer dizer, e o exemplo que eu uso no livro é o exemplo do fumar, né? Então, houve uma época em que todo mundo fumava. Eu sou da época em que você entrava no avião e todo mundo fumava no avião. Era um pavor aquilo. Tinha a área do não fumante, a área do fumante. Não, antes disso era tudo fumante. Era tudo, todo mundo podia fumar, né? Lembre-se que eu tenho 68 anos, então eu voei em avião quando qualquer um fumava em qualquer lugar. Nessa época, a janela de Overton estava numa posição que é o seguinte: é totalmente liberado fumar em qualquer lugar. Aliás, é até bonito, né? Tem anúncios de médicos dizendo é bom fumar, etc e tal. Essa janela, ela caminha. Ela sai do totalmente liberado e vai até o totalmente proibido. E você pode fazer essa janela andar de forma artificial. Então, houve um momento em que é absolutamente permitido fumar em qualquer lugar. E aí começa um trabalho de engenharia social, que é o seguinte: eu vou começar a deslocar essa janela. E eu vou começar a proibir propaganda de cigarro em Fórmula 1, eu vou tirar a propaganda do Marlboro do ar, eu vou fazer uma campanha insana para dizer que cigarro dá câncer. Eu não estou defendendo aqui, estou contando o que aconteceu, né? Quando você começa a fazer esse trabalho, a janela começa a andar. Pô, peraí, já não é mais possível em qualquer lugar. Olha, é um pouco possível. Já não dá mais para fumar no avião inteiro, só no fundo do avião. E, de repente, não pode mais fumar no avião. E agora não pode fumar no aeroporto. E se bobear, não pode fumar na rua. Então, ela vem andando e vai caminhando. Então, ela sai do é possível, qualquer um pode fazer. Olha, não é tão possível, não é agradável e é proibido. Então, você conduz ela de um lado para o outro. E a imagem mais deliciosa que eu tenho para isso, cara, houve um tempo em que você chegava você chegava na padaria, ou no mercadinho para fazer uma compra, o que você tinha? Todos os cigarros expostos e a camisinha escondida embaixo do balcão. Agora, o que eu lembrei foi lá quando você falou das propagandas de cigarro, foi parênteses aí, foi que ele patrocinava a Fórmula 1 também, né? Tinha aqueles carros patrocinados pela Marlboro. Qual que é aquele o Senna, né? O dono da Marlboro, o Emerson Fittipaldi era com o John Player Special. Ah, era cigarro. Cara, era um cigarro. É que o Emerson não é da minha época. Eu lembro lá do Senna. E aí vem. Era um grande dinheiro de patrocínio e foi proibido aquilo tudo. E eu lembro que os carros corriam com as cores e não podia mais ter o nome, né? Então o carro vinha com a cor sem o nome pintado ali, porque era proibido a propaganda. Mas só para terminar aquele exemplo, então nós somos de uma época em que você expunha o cigarro e escondia a camisinha. Hoje, você tem a camisinha exposta e o cigarro escondido. O que é isso, a não ser a janela de Overton, né? Ela proíbe algo e libera. Então, se aplica isso em todos os segmentos, né? Antes que eu esqueça de passar, eu achei muito sutil aquela notícia que você falou do Pelé. Cara, aquela história maravilhosa. Porque o Pelé voltou para o Santos. Sim, senhor. Aquilo é 91. E aí um jornal fala, Pelé volta e emociona todo mundo. E o outro jornal fala, um jovem desmaia. É isso aí. O Pelé volta para uma escolinha de futebol, faz um evento e na hora desse evento tá toda a garotada. Inclusive, numa das fotos que tá ali tem o Robinho, menininho, sentadinho ali. E faz um evento para dizer, olha, a partir de hoje, eu, o grande Pelé, parei minha carreira no Cosmos e vim para aqui para ser o técnico da escolinha de futebol do Santos. O Estadão estampa, Pelé volta para ser o técnico da escolinha do Santos. E a Folha de São Paulo publica Juvenil desmaia no primeiro treino do Pelé. Um garoto nervoso, não tomou café da manhã, chegou lá, passou mal e desmaiou. Então, a manchete do Estadão diz o seguinte: veja como o Pelé é generoso, cara. Esse cara milionário podia continuar cuidando da sua vida morando nos Estados Unidos. Ele resolve vir ao Brasil para entregar o seu talento para as crianças. O Pelé é um herói. Quem leu a manchete da Folha de São Paulo vai dizer o seguinte: desgraçado de marqueteiro, cara. O negócio vem pra cá, não dá comida pras crianças, fica, explora todo mundo, o moleque desmaia, volta pra lá, cara, seu americano. Então, isso só pela manchete. Pela manchete. E mais que isso, o Marcelo, as duas estão certas. Então. As duas coisas aconteceram, as duas estão certas. Alguém escolheu trazer para o primeiro plano um fragmento da informação. Você nem precisa mudar a informação. Basta escolher que o que vem para o primeiro plano ou o que vai para o último plano. Você, ao alterar as coisas, você muda completamente a notícia, cara. Se você alterar a trilha sonora, você muda uma notícia. Você bota o passo exatamente igual, muda a trilha sonora, você muda a notícia. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.